Meus amigos, mais uma obra para vocês aprenderem, né? E vamos que vamos, direto no assunto, misturando já um pigmento com a cor branca, né? Que é uma cor acrílica dessa de fazer, de pintar cerâmica, de pintar artesanato. Acrescentando ainda uma cor de pele para ficar um azul mais um pouco diferenciado, né? Não ficar aquele azulão reganhado. Pode também colocar até um pouquinho de preto para ficar um pouquinho mais acinzentado. E vem com um pincel de cabo amarelo, cerdas firme de cima para baixo, né? Pintando esse céu e fazendo um degradê. Eu, para fazer esse degradê, eu vou utilizar esse mesmo cor de pele aí, né? A gente vai descendo, fazendo um degradê. Passando a tinta bem bonitinho para não deixar mancha, nada, né? E vamos lá, clareando agora, à medida que vai chegando perto do horizonte, né? Da linha do horizonte, a gente vai clareando um pouco. Eu estou utilizando essa cor aí, é uma cor de pele meio amarelada, assim, sabe? Para ficar uma tonalidade mais natural, para não ficar aquela cor primária demais, né? E a gente vai envolvendo rapidamente, porque essa tinta seca logo. Então você tem que aproveitar que tá ali molhado e fazendo já as mesclas, né? Inclusive aqui eu estou acrescentando um pouquinho de vermelho para queimar ainda um pouquinho mais esse azul, né? Não deixar ele tão azulado assim, né? E a gente vem descendo, acrescentando esse cor de pele aí, né? Um pouquinho de branco, porque a cor de pele puro também fica muito forte, né? E vamos deixando cada vez mais claro, à medida que vai aproximando da linha do horizonte, vai ficando cada vez mais claro. Lembrando que esse desenho aqui, essa pintura que eu estou fazendo aqui, depois eu providenciei um risco para vocês, já tá aí, vai estar aí na descrição do vídeo. Aqui eu não estou riscando nada não, porque eu estou inventando aqui na hora aqui, então eu vou providenciar um risco depois aí, né, depois de pronto aí, e vou deixar aí para vocês acompanhar. Aqui eu estou pintando diretamente da telinha que eu estou reaproveitando, né? Sabe essas telinhas assim que tá abandonada lá, né? E a gente, como faz muitas lives, né? Então a gente não quer gastar tanto dinheiro com tela. Daí a gente fica fazendo gambiarra. E aí, já vou aqui sinalizar as montanhas, né? As montanhas mais distantes. Vocês sabem, já falei inúmeras vezes, quanto mais longe, mais azul e mais claro. Então, sendo assim, essa montanha aqui é a montanha que está mais longínqua. Então ela é mais clara, é um azul mais clara. Também já aproveitando aqui, traçando aqui o objetivo meu, né? Já esboçando aqui mais ou menos a paisagem, né? Para vocês já saberem com antecedência o que vai suceder aqui, né? E aí a gente vem elaborando, cobrindo aqui, né, toda a tela, né? E eu já quero anunciar aqui que é uma coisa simples, que eu tenho na minha mente, né? Que é uma coisa fácil de vocês acompanharem. Eu estou planejando aqui fazer uma coisa fácil. Uma coisa importante, gente, as montanhas, cuidado para não ficar redondinha assim. Parece montanha ajeitada. Tem que fazer uns biquinhos, que nem eu fiz aqui, umas coisinhas assim, para ficar com cara de montanha natural mesmo. Não pode fazer aquelas montanhas redondinhas, uma atrás da outra, assim, tudo do mesmo tamanho, não. E aqui eu já estou esboçando a montanha mais próxima um pouco, né? Porque à medida que vai aproximando, ela vai ficando um pouquinho mais escura, mantendo ainda o azul, e começa a aparecer um pouco de tonalidade verde quando vai se aproximando ainda mais. Aqui ainda a gente está fazendo aqui uma distância que ainda não interfere muito verde. Mas mesmo assim eu estou utilizando essa cor de pele, né, para clarear. Então está dando uma nuance já de um azul, que embora não pareça verde ainda, mas mais apropriado do que se fosse um azul puro. E aqui ainda mais próximo, agora eu já vou fazer vou simular aqui até as árvores aqui, né? Com um azul mais escuro ainda, né? Porque ainda que seja
já visível as árvores, elas ainda estão longe, ainda tem o tom azulado. Depois eu vou fazer umas luzes aqui um pouquinho, pendendo para um verde, né? E aqui eu já vou fazendo aqui as silhuetas das vegetações, né? Que estão não tão distantes assim, estão mais ou menos, relativamente próximos, né? E para isso eu continuo usando o pincel de cabo amarelo, porque é uma pintura, né, de paisagem, né? E paisagem a gente fica mais livre para fazer as pinceladas mais à vontade, né? Não precisa aqueles detalhes finos. Claro que vai ter momento que vai precisar aqui, né? Então eu venho aqui já simulando aqui a silhueta das árvores, que estão mais ou menos distantes, né? Tomando cuidado para não ficar muito gigantescas as árvores, né? Na proporção aqui mesmo eu estou aqui melhorando aqui a silhueta, porque eu achei que ficou com sensação de árvores gigantescas. Então vamos deixar com cara que seja mais árvores menores, né? É um azulão escuro, né? De vez em quando eu dou um toquinho ali no preto para dar uma escurecidinha. Porque a silhueta dessas árvores aqui varia, né? Umas estão lá na frente, outras estão mais perto, então eu tenho que variar um pouquinho de tonalidade, não posso deixar tudo chapado da mesma coisa só, né? Então por isso que eu estou, às vezes, dando um toque mais escuro em algum lugar. E assim a gente vai, aos poucos, transformando, né, a telinha numa paisagem. Recapitulando aqui, mais uma vez, eu vou depois providenciar o risco, né, desse desenho, embora aqui na tela não esteja riscado, mas eu vou providenciar um risco dele para que vocês possam acompanhar aí. Então, gente, recapitulando também, à medida que vai aproximando, vai ficando mais escuro e mais verde, né? E aqui, como ainda não está tão próximo assim, ainda mantém o escurão, o escuro azul, né? Agora aqui já num plano mais próximo, eu vou trabalhar aqui como se fosse uma plantação de trigo já seco, que é bem amarelinho, né? Então vamos fazer aqui um fundo aqui, utilizando aí o amarelo, né? Um amarelo ouro mesmo, com um pouquinho de preto, para não deixar um amarelo tão forte, né? Porque depois a gente vai fazer umas nuances de luz, e se esse amarelo estiver bem forte, daí não vai aparecer a luz. Então a gente tem que deixar um pouco escuro, para realçar depois as luminosidades que a gente vai fazer nesses capinhos aqui, né? E a gente vem primeiro fazendo um fundo, né? Assim, não precisa se preocupar em tampar as manchinhas, porque aqui é vegetações, né? Trigo, né? Então a gente quer mesmo que apareçam umas manchinhas para dar uma sensação mais de realidade. E para isso eu utilizei amarelo ouro. E aqui, utilizando aquela cor de pele mesmo que eu estava clareando o azul em cima, eu estou traçando aqui onde que eu vou pintar uma estrada. E essa estrada vai fazer a curva lá na frente, né? Ó, ela vai fazer a curva, ela desce um relevo, uma baixada aí, né? E sai lá na frente. Então, a gente tem que tomar cuidado com a perspectiva, né? Não pode fazer uma coisa reta, tem que estar cheio de onduladinho, né? Pincel dançando de lateral, nas laterais, né? Para não ficar aquela coisa a pico, né? E só com esses traços aqui já deu a sensação de uma dimensão aqui, né? De uma profundidade, uma paisagem, né? Agora aqui eu vou misturar uma cor meio verde, meio esverdeada, e vou cobrir finalmente esse restante aqui, né? De tela que ainda está faltando para cobrir. E esse verde que eu estou usando é um verde claro, não é um verde amarelado, puxando tanto para amarelo, não. É um verde meio termo, assim, que está meio amarelado, né? Mas não tão amarelado assim.
também nem tão escuro e nem tão clarinho. É uma base, né? A gente vai fazer uma base aqui. Pode ver que eu estou sempre utilizando esse pincel de cabo amarelo. Eu só vou trocar de pincel quando eu estiver fazendo detalhes menores, né? Então vocês vão pintando, gente, a tela. Aqui, como a gente está fazendo fundo para vegetação, vocês vão pintando sem se preocupar em ficar alisando, porque isso aqui é uma base. Essas manchinhas que fica assim, ela faz parte do esquema, entendeu? Vocês passam mais ou menos, esfregando o pincel. Lá no céu que às vezes a gente costuma dar uma envolvidinha bem suavezinha e tal, né? Só com essa cobertura que eu fiz aqui na tela, a gente já sentiu aí a perspectiva, né, de tons. Agora com esse verdinho meio azulado, é um azul mesmo, claro, né, um pouquinho de verde, eu venho fazendo uma leve nuance de luz lá atrás, para tirar o chapadão como tirar essa sensação de chapado, né, dando aí uma sensação de volume. Lembrando que eu não vou aprofundar tantos detalhes, eu vou deixar isso aqui simples, de um jeito facinho de vocês acompanhar. Eu tenho certeza que alguém vai assistir esse vídeo e vai repetir essa paisagem aqui perfeitinho. Então eu quero fazer uma coisa que seja fácil. Aqui pode ver que eu já troquei de pincel, estou usando agora um pincel mais macio, né? E estou colocando a tinta assim sobre as cerdas e deixo ela pro lado de cima quando eu estou batendo quando eu estou tocando na tela, né? A tinta fica pro lado de cima. Então fica carregado do lado de cima. E eu venho batendo, tocando na tela, né? Sem virar o pincel, mantendo sempre o lado da tinta para cima. E venho idealizando as árvores, as copas das árvores, né? E venho colocando a tinta ali com esse objetivo de simular as copinhas das árvores. Só que é bem discretamente, porque ela está longe, né? Então é ofuscado, né? Pela distância, né? E a gente vem assim, fazendo esses detalhes e sempre atento para não passar dos limites, não fazer muito claro, porque aqui ainda é longe, tem que ser bem discreto esses detalhes. É um verde mais claro, um pouquinho daqui as árvores ali, né? Um verde azulado, para a gente dar uma sensação já de verde, né? Naquela vegetação. Fazendo isso em todas as árvores, mantendo algumas lá atrás, né? Sem precisar fazer, porque as árvores, né, tem uma na frente, outra atrás, tem umas que estão mais longe, outras mais perto. Então, conforme vai ficando mais longe, vai ficando mais camuflado, né, mais ofuscado esses detalhes. E aqui mais próximo, eu estou idealizando uma vegetação que está um pouquinho mais além, quer dizer, mais aproximado do que essas da frente, né? Então, por isso que eu fiz uns detalhes mais claros, ó. São as vegetações que estão mais próximas da gente aqui. E a gente vem trabalhando isso, né? Se você vê que ainda não ficou o suficiente, coloca um pouquinho mais de tinta. Se você vê que ficou muito claro, vocês podem escurecer um pouquinho. Se vê que ficou muito escuro, clarear. O importante é ficar uma tonalidade que sintonize com a árvore ali, né? Não adianta nada fazer uma cor que não tem nada a ver. Aqui eu estou misturando um pouco de vermelho com esse amarelo aqui. Um pouquinho de escuro, né? Queimar esse amarelo aí. A intenção é fazer uma cor de terra mais escura, né? Então eu coloquei um amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de preto, para fazer uma cor mais escura um pouquinho. Porque a luz que eu estou idealizando aqui está vindo lá direito, então ela vai projetar uma sombrinha na estrada, né? Por causa da vegetação, né? Que fica um pouco alta, né? Ela vai projetar uma sombrinha. Lá na frente também vai ter, só que lá é menorzinho, né? Então, conforme vai distanciando, não podemos esquecer que os detalhes vão ficando menores.
Então é uma cor lá, como é mais longe, né, eu deixei um pouquinho mais claro a sombra, né? Fica um pouquinho mais ofuscado, ofuscado não, mais menorzinho, né? Mais clarinho, né? Deixar as cores puras mesmo aqui na frente. E fazendo isso só no lado direito. Aqui eu vou acrescentar, eu vou entrar um pouquinho aqui para não ficar tão chapada a vegetação, né? A gente vai variar como se tivesse umas terras ali, né? Uma coisa ali, né? Depois talvez a gente vem detalhando os matos, né? Por cima, né? Aqui na câmera fica muito vermelho, mas não é tão vermelho assim. Aí com o pincelzinho a gente vem dando uma misturadinha antes que seque, gente. Dando uma envolvidinha, né? Porque essa tinta aqui seca rápido, então vocês não podem ficar aí bobeando, não. Agora eu vou misturar aí uma cor amarela mesmo, né? Mais clara um pouco, para mim começar já a fazer os detalhes desse campo, né? De trigo seco, que já está maduro, né? Vamos falar maduro que fica mais bonito. Então eu vou fazer aqui um amarelinho mais claro um pouquinho, né? E colocando a tinta sempre do lado superior do pincel. E a gente já começa então a trabalhar os detalhes. As partes mais altas do trigo, as partes que estão recebendo a luz diretamente, né? Lembrando, mais uma vez, que a tinta tem que ficar pro lado de cima. E o pincel, gente, pode ser um pincel macio, pode ser áspero, tanto faz. Aqui eu estou usando esse macio porque ele está gasto já. Então ele está no ponto bom, mas com o pincel daquele de cabo amarelo também a gente consegue fazer esses detalhes aí. E a gente vem traçando aí uma luminosidade, mas não chapado, né? Fazendo uma de carreirinha, assim, para dar uma sensação de algum volume ainda, né? No terreno, né? Como se tivesse uns relevos mais alto um pouquinho, outro mais baixo. Então a gente representa intensificando a luz nessas partes que a gente idealiza que seja mais alta. Dessa forma a gente vai fazendo os dois lados, né? E como aí o terreno está mais ou menos plano, né? Então as luzes estão pegando nos dois lados aí. Geralmente na parte de cima, né? Que seria na parte das pontinhas dos trigais, né? Lembrando aqui mais uma vez que a paisagem é simples. Eu vou fazer com pinceladas simples para facilitar o acompanhamento de vocês. Não vou fazer uma coisa complexa, complicada, tão minuciosa. É uma coisa bonita, iluminada e simples, para que vocês tenham condições de acompanhar, né? Então é isso, gente. Fazendo essa luz, a gente já sente aí, né, que tem uma dimensão, né, que tem uma profundidade, né? E é a perspectiva, gente. Eu já fiz um curso aí de perspectiva aí do membro VIP, eu acho que tá privado para membro VIP. Bem complexo, bem perfeito, explicando bastante coisa. Então, quem for membro VIP vai ter, já tá sabendo. Lembrando, gente, que nós temos que tomar cuidado, não podemos exagerar nessas luzes aqui e acabar clareando tudo, né, o terreno. A gente tem que manter um escuro lá ainda, né? Não podemos fazer com que o claro domine totalmente novamente, né? E apague o escuro. Senão daí não dá a sensação de volume, né? De dimensão, de profundidade. Agora aqui eu vou misturar uma cor verde escuro. Então eu vou fazer uma mistura entre o amarelo, né, o azul e um pouquinho de preto para conseguir aí um verdão escuro. Porque eu vou trabalhar agora as árvores que estão aqui no plano mais próximo, né? A gente vai misturando aqui na tampinha, né, em qualquer lugar. Se misturar muito a tinta, depois vai ficar sobrando, né? Misturando de pouquinho em pouquinho. E com o pincel agora de cabo vermelho, né, macio, eu vou bater nele de ponta, assim.
Mas não significa que tem que ser de ponta. É porque esse pincel está gasto, meio arredondado, então ficou bom essa ponta. Então, por essa razão que estou usando esse pincel. Mas pode ser um outro pincel também. E aí a gente vai trabalhando as formas da árvore, tomando cuidado para não ficar assim muito redondinha, né? Assim, muito infantilizado. Fazer assim variado, assim, as formas, né? Espalhado. Deixar um pouquinho parecendo o azul lá de trás, né? Não tanto também ralo, né? Senão fica feio também, né? E a gente vai batendo suavemente, né? Eu estou colocando propositalmente aqui, trazendo até para baixo aqui um pouquinho sobre o campo aqui de trigal maduro, né? Para a gente sentir que essa árvore está na frente desse trigal, né? Então é isso, gente. Fazendo as coisas com cuidado. E aqui, ó, as vegetações mais próximas, né? Lembrando mais uma vez que esse azul, esse verde é um verde feito com azul e amarelo e um pouquinho de preto, né, para escurecer. Aí a gente consegue uma tonalidade de folha, de mato, né, da sombra. Depois eu vou fazer as luzes, é claro, né. A gente também tem que tomar cuidado, gente, para não exagerar em nada, fazer uma árvore gigantesca que não corresponda com as proporções, né? Então, é assim. Aqui, eu tô fazendo aqui no cantinho uma parte de uma árvore só, para não dar aquela sensação que tá tudo centralizado, ajeitadinho ali, né? Como se estivesse realmente na natureza, né? Então, se a gente colocar tudo no centro, uma árvorezinha para lá, outra para cá, fica aquela coisa muito ajeitadinha. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E aqui também eu estou fazendo umas manchas no chão para a gente poder sugerir aí os volumes, né, do terreno, né. Então nessas partes mais escuras, depois eu vou trabalhar com os detalhes, vai dar a sensação que deu uma baixada no terreno. Aqui eu tô já antevendo que a sombra que vai ter a árvore ali, né? Depois que fizer o tronco, né? Então é assim, gente. Uma coisa sobrepondo a outra. Aqui eu vou misturar um verde um pouquinho diferenciado, mais amarelado um pouquinho, para trabalhar aqui esses terrenos aqui, né? Porque aqui eu fiz uma base de verde, né? Então eu não quero deixar aquele verdão chapado numa cor só. Então agora eu vou fazendo alguns detalhes com um pouco de verde diferenciado, sem cobrir totalmente a parte terreno, né? Para dar aquela sensação que tem variedades de vegetações, né? Tem vegetações aí mais amarelada, mais alta, mais baixa. Então a gente vai trabalhando vários tons, tonalidade de verde, né? E aqui, no caso, eu estou fazendo um verde um pouquinho mais amareladinho. Pode ver que eu ainda não estou trabalhando a luz, estou trabalhando a variedade de tonalidades. Depois eu vou vir com as luzes, né, fazendo aí o acabamento para sugerir os relevos do terreno, né, com maior precisão. E a gente vai trabalhando aqui nas beiradinhas da estradinha, né? Colocando o matinho entrando um pouquinho na estradinha, né? Para não ficar tão recortadinho as beiradinhas. Para dar uma sensação de mais naturalidade na paisagem, né? Trabalhando os relevos com esse verde mais claro um pouquinho, né? Lembrando mais uma vez que essa tinta é tinta com base de água. Estou utilizando a tinta de artesanato, né? E alguns corantes aí para dar as tonalidades, porque eu não tenho todas as cores. Isso é para vocês verem que quando a gente quer pintar, a gente dá um jeito. Agora aqui com um verde mais claro um pouco, eu ainda não estou fazendo a luz extrema, né? Estou fazendo a luz intermediária em cima desse fundo, né, das árvores, né? Batendo o pincelzinho com a tinta
sempre no lado de cima do pincel, e com essa tinta, como é a luz, né, ela está mais pendendo para o lado direito, que é o lado que está vindo a luz. E dessa forma eu estou fazendo também nas outras árvores, todas elas, né, todas elas. Aqui com esse verde escuro mesmo, eu já estou fazendo a parte mais escura, né, do verde, eu estou fazendo já os troncos, né. Depois vou trabalhar umas luzes, e para isso eu estou utilizando um pincel line, cerdas macias, né, pincel de cerdas longas e macias, para a gente conseguir fazer os galhozinhos fininhos. E a gente vem, então cada massa de folhagem, a gente faz um galho, né, principal, né, e vai afinando, conforme vai avançando as pontas, as bordas das árvores, os galinhos vão afinando. E aí a gente faz da mesma forma nas outras árvores. Lembrando que essa tinta ela é um pouco líquida, né? Então por isso que possibilita fazer esses risquinhos fininhos com pincéis macios, né? Então é porque a tinta é líquida. Eu particularmente gosto mais de pintar paisagem com essa tinta. Aqui eu estou já aproveitando que estou com a cor escura no pincel e fazendo também as sombras das árvores, né? Dessa árvore. Um pincelzinho fininho, né? Eu estou fazendo a sombra da árvore para dar aquela sensação de realidade, né? Que a árvore está ali mesmo, que tem uma luz no céu. Depois eu vou fazer as nuvens, gente. Pode ficar tranquilo que terão nuvens aqui. Não vai ficar assim pelado, não. E aí com a tinta clara, né, a gente dá uma iluminadinha no lado direito do tronco, dos galhos, né? Só que não pode iluminar todos os galhos, né? Porque essas massas de folhagem vão projetar sombra no tronco. Então somente em alguns lugares, né, algumas frestas, assim, né, que vai passar a luz e vai pegar ainda no tronco. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar contornando todo o tronco, né? Não ficar passando esse branco em todo o tronco. Agora eu vou misturar uma cor aqui para a gente trabalhar as nuvens. E essa cor, ela é um cinza meio azulado. Não pode ser um cinza puro, né? Tem que ser um cinza um pouco azulado. Porque nós vamos trabalhar aí as partes da sombra da nuvem, não exatamente a parte iluminada das nuvens. Então, a gente faz aí um cinza. Aí o copinho estava sujinho aí com a cor de pele, né? Foi até bom para dar uma nuancezinha. Então a gente vai fazer uma cor que ela tem que ser mais clara do que o céu, mas não é a cor mais clara da nuvem. Essa vai ser a parte da base da nuvem. Depois a gente vai fazer as luzes em cima, né? E aí a gente vai trabalhando várias nuvens. Aqui eu vou fazer um céu como se estivesse formando nuvens, muitas nuvens no céu. Mas ainda não tem aquela nuvem gigantesca, né? São várias nuvens. Pode ver que não está assim uma cor branquinha, porque não vai ser ainda branquinho. Com um pincel macio, né, assim meio gasto, assim é bom, porque daí já dá aquela sensação de espalhado da nuvem. Aqui eu estou misturando a cor de pele, porque à medida que vai distanciando, vai tomando mudando um pouco de cor, vai tomando essa cor de pele. Quer dizer, vai se transformando uma cor mais para pele, assim. Só que não é cor de pele pura, ela ainda continua sendo um pouquinho acinzentado. Só que à medida que vai descendo, né, por sobre as montanhas, perto na linha do horizonte, devido, né, às poeiras, né, a atmosfera vai modificando um pouquinho de tom e ela pende um pouquinho para esse tom meio palha, né, um pouquinho. E aí depois eu venho fazendo as luzes em cima, né? Ó, pode ver que aí vai dando volume. Eu estou fazendo aqui uma pintura simplificadinha. Eu não estou fazendo com tanta
minúcia, porque essa aqui é para os aprendizes, né, para as pessoas conseguirem acompanhar. Mas nem por isso também, né? Vamos fazer uma pinturona aqui malacafenta, né? Vamos fazer bonitinha, as sombras, luzes certinho. E assim a gente vai conseguindo aí um bom efeito, né? Sem muita complicação. Trabalhando agora as partes superiores das nuvens, né? Onde pega a luz diretamente. Para isso eu estou utilizando o branco quase puro. Não está puro porque o pincel está meio sujinho ainda da outra cor, mas eu quis que ficasse um pouquinho assim. Porque se deixar muito branco, dá aquela sensação que ficou faltando de pintar a tela. Não parece que é uma pintura, parece que ali ficou faltando tinta, parecendo fundo da tela. Então tem que ser uma cor que tem um pouquinho ainda de outra tinta, para que a gente veja que ali foi pincelado, que é tinta que está ali. E vai colocando, abatendo o pincel, assim, de forma variadinha, assim, sabe? Meio que coxando, meio que esfregando, meio que subindo, descendo. Cuidado para não fazer aquelas nuvens redondinhas, que nem carneirinho. Aquelas nuvinhas tudo onduladinha. Não, temos que fazer uma coisa assim, simulando uma situação parecida com a realidade. E vocês têm que lembrar também que quanto mais vai distanciando, menor vão ficando os itens, né? Por exemplo, aqui as nuvens, conforme vai ficando longe, elas vai dando uma mudadinha de tom e elas vão ficando assim com aparência menor um pouco, né? Claro que elas variam de tamanho, mas assim a gente sente, a gente dá a pincelada de uma forma mais resumida para dar a sensação que são menores, que estão distantes. E aqui próximo, elas vão ficando maior, né? E eu estou trabalhando as luzes, né, em cima, sobre as nuvens. Com isso eu estou conseguindo então fazer a sensação de volume nas nuvens. Parece que estão volumosas. E essa tinta, gente, é uma tinta à base d'água líquida, né? E tem hora que a gente tem que trabalhar com o pincel quase seco, como é o caso dessas nuvens, que se você carregar o pincel de tinta, você não vai conseguir fazer esse efeito. Vai ficar riscão de tinta. Agora com um pouquinho de tinta, pincel quase seco, você consegue esfregar ali e pôr a tinta de uma forma que sugere as nuvens mesmo. E a gente vai enchendo. Eu aqui vou encher todo esse céu aqui, porque eu quero que fique assim uma sensação de, sabe quando tá o verão, assim, que à tarde vai chover, mas ainda tá no, tipo, 2 horas da tarde, que ainda não formou chuva, as nuvens ainda estão se avolumando. É isso daí. Aqui, mais próximo, aqui eu tô dando uma tonalidade também aqui, né, pra não ficar também tudo igualzinho, né, as cores, né. Uma leve variedade, não podemos também fazer uma coisa, variar muito, né, por colorido demais, por não pode, não, se exagerar em colorido, eu acho que fica muito feio, fica fantasiado demais, não é agradável, no meu ponto de vista, né? Uma paisagem muito assanhada, colorida, eu acho desagradável, não fico relaxado olhando aquilo. Mas cada um tem o seu jeito de ver as coisas, eu tô falando o meu, né? E eu pinto, né, conforme meus propósitos, minhas ideias, meu gosto. Então pode ver que eu estou usando o pincel aqui macio, mas gasto, né? E com pouca tinta. Então eu tenho que esfregar o pincel para conseguir deixar a tinta lá. Não carregue o pincel. Pode até carregar se quiser, mas para você ver, sentir na pele o que eu estou falando aqui, que não vai ficar bom. Depois, antes que seque a tinta, você já tem que tentar envolver ali rapidinho, né? Porque a tinta seca muito rápido. E também não é assim uma nuvinha para lá, outra para cá tal, né? Tudo mesmo tamanho. Não, tem que ter umas pinceladas assim que sugere só aquela fumacinha que tem no céu, aquela nuvinha perdida que está começando a formar ali ainda. Outras maiorzinhas, assim. Embora no geral esteja assim no céu com nuvens semelhantes, né? E meio mais ou menos do mesmo tamanho. Mas ainda assim não é exatamente o mesmo tamanho. Se você vê que tem umas maiorzinhas, outra menorzinha.
Aqui eu estou utilizando agora um pincelzinho mais fino porque eu quero fazer um acabamento ainda mais refinadinho nas nuvens. Estou passando o dedo aqui porque quando a gente passa o dedo, quando está trabalhando com tinta sem aguada, com pouca tinta, você consegue um envolvimento. Mesmo estando seco, você ainda consegue um envolvimento. Então, às vezes, o dedo é bom, dá um bom efeito. Você coloca a tinta lá e espalha para baixo, não espalha para cima, não, espalha para baixo. Esse é o ponto culminante de luz, né? Onde está mais iluminado mesmo. Pode ver que eu passo o pincel chacoalhando para lá para cá, porque eu quero que o pincel, que eu quero que o efeito fique assim com cara de nuvem mesmo. Olha, gente, aqui, como está bem próximo, aqui em primeiro plano mesmo, então eu já estou com um pincel macio, né, fino, eu estou trabalhando as vegetações, mas veja que eu estou fazendo as folhas mesmo, folha por folha, porque aqui a gente já está vendo de perto, a gente está vendo as folhas. Não é mais a massa das folhagens,
Agora é assim, folha por folha. Então é assim, conforme vai aproximando, a gente vai podendo ver os detalhes. E para isso, né, a gente vai utilizando aí o pincel macio para fazer nesses acabamentos, né? Aqui eu estou reforçando aqui as sombras, porque o lado da luz é o lado direito, né? Então, evidentemente que as vegetações que estão no lado direito vão projetar uma sombrinha sobre a estradinha, né? Então, por isso que eu estou reforçando aqui para a gente ter um contraste maior, né, na pintura. Agora aqui praticamente, né, os acabamentos vai ser com esse pincel fino. Aqui eu vou fazer um outro verdinho, outra tonalidade de verde. Vocês podem variar, por exemplo, fazer um verde mais amareladinho, um mais cinzentadinho, outro mais azuladinho, um mais clarinho, outro mais escurinho, né? Pode variar, para vocês variarem, né, as vegetações, né? As qualidades das vegetações. Aqui eu quero que fique um pouquinho meio clarinho, porque eu quero destacar esses capinzinhos na frente daquele escuro. Então a gente tem que aproveitar essas chances que você tem de dar um destaque nas coisas, né? Aqui como tem uma árvore escura lá, então fica bom a gente realçar aquele capim na frente ali, né? E aqui também, ó, nessa parte escura aqui, né, onde eu falei que tem um relevo aqui, o escuro vai possibilitar de destaque, né, destacar aí os capins, né, que a gente vai fazer com pincel fino agora. E a gente vai fazer isso, cobrir aí por toda essa parte, né, pra gente sugerir, né, que realmente é um lugar cheio de mato, cheio de capim, né, vegetações, rasteiras. E sempre variando aí as formas, os relevos, né, com cores, né, e luzes. Pode ver que eu tô assim vendo um lugar mais escuro e nesses lugares mais escuros, né, ele vai evidenciar o capim, né, a parte de luz. Então, por isso que a gente coloca essas sombras, essas manchas, né? Para a gente poder dar um contraste aí nos itens, né? E com isso a gente sugere aí um volume, uma luz, uma variedade. E não fica aquela coisa chapadona, né? Pode ver que aqui eu ainda clarei mais ainda. Às vezes simplesmente acrescentando um pouquinho de branco, a gente faz o verde fica mais clarinho e a gente já vem trabalhando os detalhezinhos, os matinhos, né? Esse pincel aqui, eu vou falar novamente, é o pincel Line de cerdas longas, fino. Eu não sei o número dele, mas deve ser número 1 ou número 2, uma coisa assim. Com ele a gente consegue fazer esses detalhes, porque essa tinta é líquida. A tinta de latex, essa aqui é acrílica mesmo, né? Tinta de artesanato. Então ela é líquida, então a gente consegue aí fazer um acabamento bem bonito. Ela fica destacada sobre a outra. E agora aqui no fim, né, a gente vai catando, né, vendo aonde precisa as coisas e vai colocando. Note que eu estou sempre aí usando um pincelzinho fino, né, para fazer os detalhezinhos bem bonitinho. Cuidado para não cobrir toda a parte escura, né, exagerar na quantidade de matinho, senão a gente acaba tirando o efeito também. Nessas partes que estão mais escuras, geralmente eu faço questão de subir os matinhos, né, porque ele vai destacar. E a gente vai assim, observando os pontos estratégicos e fazendo os mínimos detalhes. E com isso aí a gente vai dando aí a sensação de um ambiente real, né, assim. Mesmo sendo aí uma paisagem simples, né, simplificada, a gente consegue aí fazer uma sensação de profundidade, dimensão, né?
a gente sente, né, que essa estradinha vai mesmo, que esse mato, que esse relevo aqui tem mesmo, que é mesmo um chão coberto de vegetações que vai para frente, né? E agora, então, os últimos detalhes, né, de luminosidade nas árvores, com o pincelzinho fininho, né, fazendo as luzes mais extremas, sempre acompanhando as massas de folhagem, né? Não é colocando luz torto direito, não. A gente tem que idealizar onde estão aquela massa de folhagem, aquele volume de folhagem, né? E contornar ali, mais ou menos, com as luzes, né? Contornando, mas não também de carreirinha, né? Variando, colocando um pouquinho meio irregular, né? Para ficar com cara de real, de uma árvore real mesmo. Com pincelzinho macio, cerdas finas. Se a gente for fazer isso com tinta óleo, tem que diluir um pouquinho a tinta para a gente conseguir colocar essas luzes assim. Com esse pincelzinho, né? Agora a gente vai sugerindo ali uns troncos, né, das árvores, o caule das árvores, lá no fundo, né? Uma corzinha bem opaca, né, para não ficar destacado demais, né, porque tá lá longe, né, tá meio ofuscado pela nebulosidade do ambiente, pela profundidade, né, porque quando tá distante, né, vai ficando azul, então vai ficando tudo mais discreto, né. E a gente vai sugerindo, então, não todas as árvores, em alguns lugares, porque quando a gente olha numa natureza, assim, na realidade, a gente vê só alguns lugares os troncos, né? Porque geralmente tem muita folhagem, né? Cobrindo, né? Aquilo, né? Nesse lugar aqui eu vou fazer uma árvore colorida aqui, uma árvore vermelha. Uma árvore assim, como se estivesse florida, não é exatamente um ipê, né? Porque o ipê ou é roxo, ou amarelo. Então, para a gente também não ficar fazendo tudo muito parecido com. Para não ficar muito previsível, né? Eu vou fazer uma árvore vermelha. Coloquei a sombra dela aqui, né? Porque para dar a sensação de que ela tá ali mesmo, pra gente sentir que tem luz, né? Batendo na paisagem. Fiz aí os troncos, os galhos. Aproveitando para fazer aí uns toques de escuro, né? Para dar uma sensação de algumas partes mais profundas, né? Uma parte onde a luz ficou mais ausente. E aí, então, com vermelhão puro mesmo, né? Eu venho fazendo aqui da mesma forma que eu fiz com o verde escuro das árvores, fazendo o volume da árvore, né? As massas de folhagem, batendo, né? O pincel, né? Porque está distante, então a gente não pode trabalhar folha por folha, né? E aí então a gente vem fazendo a luz. E para isso a gente vai ter que clarear um pouco, né? Fazer um vermelho, um branco, né? Um rosa, para a gente conseguir fazer a luminosidade. E trabalhando do mesmo jeito que foi feito aí na luz das árvores escuras aí. Fazendo as partes que estão superiores, né? Direcionadas para a luz, ficarem mais claras. E utilizando o mesmo pincel que eu utilizei ali, né, nas outras árvores, porque esse pincel deu certinho. Então é bom usar um pincel aí que seja meio arrepiado, gasto, já que esses pincéis geralmente conseguem fazer esses detalhes com maior perfeição. E assim nós vamos chegando aí quase já no final da nossa pintura, né? Agora eu vou acrescentar aí umas flores, né? Vou para dar uma graça maior na paisagem, né? Pincelzinho fino, eu vou fazer umas corzinhas, várias tonalidades, né? Como se fosse várias florzinhas. E vou animar aqui um pouco mais esse ambiente, né? Fazendo aí umas florzinhas. Como está bem distante, né? Não está próximo da gente, a gente somente sugere as florzinhas batendo uns pontinhos, né? Colorido, né? De várias cores.
para ficar mais bonita a paisagem, não exagerar também, né? Porque se exagerar também acaba perdendo a graça. Tem que ser uma quantidade que a gente perceba as flores, mas que não fique totalmente. Ou então a gente já faz um campo florido uma vez, né? Assim, o 8 ou 80. Então eu estou fazendo aqui alguns pontos estratégicos, como se fossem flores campestres, não flores de jardim. Essas flores que nascem no mato mesmo, assim, sabe? Da primavera, assim, que surge essas florzinhas que a gente nunca viu. Aqui mesmo eu estou imaginando que seja aqueles capitão, que muitas pessoas conhecem, porque nós aqui conhecemos por capitão. Que elas são flores que nascem a rodo aí no mato. E ela tem várias tonalidades, né? Então a gente pode abusar das tonalidades, que tá sempre certo. Só que como tá longe, né? Não precisa fazer a florzinha perfeitinha. Então a gente só vai dando uns toquinhos aí e já vai ficando com cara de um campo florido. Então é isso, meus amigos. Uma paisagem simples, fácil de acompanhar. Embora seja uma paisagem bonitinha, alegrezinha, uma paisagem, mas assim, com poucos detalhes, assim, é complicado, né? Tenho certeza que você vai conseguir de boa acompanhar isso. Eu aqui vou também acrescentar ainda mais uns risquinhos aqui nessa estrada aqui para dar uma sensação de rastro, né? De rastro de carro, de carroça, qualquer coisa. E mãos na obra, né? Aí depois vocês fazem aí, mostra pra mim, manda lá no grupo pra gente ver, pro povo curtir, pro povo fazer um comentário, né? Então eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês, mais essa aulinha aí, né? Tomara que vocês sejam bem sucedidos nessa tarefa. Eu espero que sim. Não tem complicação, não tem dificuldade, coisas simples, bem explicadinho, um passo a passo rápido, fácil, e eu estou feliz de estar realizando mais esse trabalho. Então, tenham todos aí uma boa obra, né? Eu ia falar uma boa noite, mas não sei que hora que você vai estar assistindo o vídeo, então tenham todo aí um bom desempenho nas obras de vocês. Até o próximo vídeo.